Agora vamos ver a atuação do Espírito Santo na ressurreição de Jesus. O quê? Até na ressurreição de Jesus? Sim. Jesus precisou do Espírito Santo, Jesus, homem aqui na terra, precisou do Espírito Santo para poder ressuscitar ao terceiro dia? Sim, exatamente. Esse foi o trabalhar do Espírito Santo na ressurreição de Jesus. Olha o que diz aqui Romanos, né? Romanos capítulo 8 e versículo 11. Olha o que Paulo diz. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. É isso mesmo que Paulo está dizendo aos romanos. Paulo está querendo dizer que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ressuscitou dos mortos a Jesus. E se ele ressuscitou dos mortos a Jesus, e hoje ele mora dentro de nós, né, conforme o texto bíblico, você que não viu os outros vídeos, né, você pode ficar ciente que o Espírito Santo ele mora dentro de nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Paulo diz, né? Então, Paulo está querendo dizer o seguinte, que se esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus 3 dias depois da sua morte, se ele mora em nós, olha que interessante. Então, ele também nos ressuscitará, nos dará vida, né? Ele também há de vivificar os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ele habita em nós. Ele habita em nós. E é por isso que o cristão tem essa esperança, a esperança de um dia ressuscitar, um dia ser transformado e levado para o céu, para a glória celestial, para a presença de Deus, né, no último dia, conforme diz a Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Não é o nosso tema, nem tenho na colinha aqui, mas eu me lembrei agora, né? A Bíblia fala a respeito do toque da última trombeta, né? Quando os mortos ouvirão o toque da última trombeta, né? E eles serão ressuscitados. Ressuscitados. Paulo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, também teremos o nosso corpo transformado e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, nas nuvens, a nos encontrar com o Senhor. Se você tiver curiosidade, leia esse livro da Bíblia. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 até o 18, 19, por ali, vai falar isso que eu estou mencionando aqui. Não vamos ler aqui a referência, porque não é o tema principal do nosso assunto, mas é um tema que nós vamos gravar uma série de estudos a respeito do Apocalipse, e vamos gravar um estudo que eu já dei em várias igrejas, né? Já apliquei esse estudo bíblico, o estudo do Apocalipse, já apliquei em muitas igrejas, mais de 20 igrejas, ao longo dos últimos, quem sabe, 15 anos, né, que eu elaborei esse estudo. E agora então tem muitos amigos e irmãos pedindo para que eu possa gravar, né, esse estudo do Apocalipse. Aí a gente vai trabalhar melhor esses temas com mais detalhes. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja, né, ele será num abrir e fechar de olhos, ou seja, numa piscada, né, e os mortos vão ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo, né, os que morreram salvos em Cristo vão ressuscitar, e quem estiver vivo terá o seu corpo transformado, né, e será levado às nuvens até a presença de Jesus, né, e estará então sendo arrebatado, né? A palavra arrebatar significa raptar,
né? Raptar, tomar com força, tomar com violência. É isso que Jesus vem fazer com os cristãos aqui nesse mundo, vem levar os cristãos para a sua presença. Mas não é o nosso tema principal hoje, mas é uma promessa de Jesus. É uma promessa de Jesus, inclusive nos velórios a gente vê muito falar sobre esses temas bíblicos, né? Infelizmente, muitas pessoas têm contato com a Bíblia Sagrada somente nesses momentos de tristeza, de dor, como um velório, a perda de um ente querido e tal. Mas, com certeza, você já ouviu falar desse texto bíblico, né? Jesus disse, inclusive no contexto, Jesus está dizendo para Marta e Maria, quando o seu irmão Lázaro havia morrido. E Jesus chegou até a cidade de Betânia, né? E disse para Marta, né? Ele disse para Marta e para Maria: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então essa é uma promessa. Essa é uma promessa de Jesus. Quem morre em Cristo, quem morre andando com Cristo, andando com Deus, servindo a Cristo, essa pessoa tem uma esperança. Esperança que muita gente não tem. Essa pessoa tem uma esperança de um dia ressuscitar. Ou seja, quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Vai ressuscitar, sim. E Marta ainda diz: Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Aí Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus e tal e tal. Depois você pode ver o texto lá, está no Evangelho de João, tá bom? O Evangelho de João fala a respeito da ressurreição de Lázaro, né? Lázaro de Betânia, né? Não podemos confundir o Lázaro da história do rico e Lázaro, tá? Esse é outro Lázaro, ok? Então, aqui no nosso texto ele está falando justamente sobre a ressurreição. Mas para que Jesus pudesse ser ressuscitado ao terceiro dia, precisou da ação, do trabalhar do Espírito Santo. Senão ele não teria ressuscitado. Isso mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, se ele habita em vós, é uma condicional. Se ele habita em vós, é o mesmo que ressuscitou Jesus. Se ele habita em vós, então vocês também vão ressuscitar. Vocês vão vivificar novamente, né, os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ok? Então, na ressurreição de Jesus.